Olá, que bom poder partilhar desse tempo conosco. Eu quero te agradecer pela sua presença. Sou o pastor Jaci, nós somos a Vinha de Magé e é um prazer enorme poder partilhar um pouco da palavra com cada um de vocês e que essas palavras que a gente tem gravado, elas possam verdadeiramente abençoar a sua vida. Eu quero falar de forma breve a respeito da igreja. É um tema encantador, inspirador para mim, é um tema que eu estou sempre revisitando, pensando e refletindo. Coloquei um álbum para nos acompanhar, como de costume, coloquei Brilha em Nós Tua Luz, é um álbum da Vineyard muito especial, com o Luciano Manga em todas as faixas, e ele é um álbum de 2010, vale muito a pena você buscar aí, adquirir e ser abençoado por essas canções. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 10. Se você tem algumas versões mais antigas, como a Revista Atualizada ou a Corrigida, você vai encontrar o título da Sociedade Bíblica aí, que é o Envio dos 70. Mas eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, e aqui esse título fica como Jesus envia 72 discípulos. É bacana a gente aprender com essas novas versões, textos mais novos, muito bem traduzidos. Eu gosto muito da NVI, é uma das versões que eu mais uso, mas gosto muito também da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Tem uma tradução que eu tenho usado bastante, a NVT, nova versão transformadora, também vale a pena. Adquira algumas versões e sempre tenha em mãos para estudar. Aqui o texto diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Mantenha sua Bíblia aí, vamos olhar outros versos, mas esse é um texto especial para a gente pensar a respeito do envio de um dos serviços mais importantes da igreja, que é ir e anunciar o Evangelho. Isso é de suma importância para a igreja. E eu gosto muito dessa perspectiva de Jesus, quando diz que quando nós estamos sendo enviados, quando nós estamos a serviço, somos ovelhas e não lobos. É muito fácil a gente se colocar na posição de lobo, sabe? E eu preciso entender que eu sou ovelha. Mas vamos pensar um pouquinho a respeito de igreja. A igreja tem um código genético. Isso é imprescindível que você, desde o início de uma reflexão a respeito da igreja, comece a colocar na sua cabeça e entender. Existe um código genético da igreja. E esse código genético, ele foi destrinchado, ele foi decodificado na cruz. A cruz é que decodifica todo esse código genético e nos mostra o verdadeiro caminho, papel e ofício da igreja. Isso é de suma importância, isso é muito importante, isso é muito bacana, porque quando eu olho para a cruz, eu entendo um pouco do meu serviço como servo, como parte dessa igreja. Eu disse, e Jesus disse aqui também nesse texto, que nós somos como ovelhas sendo enviados para o meio de lobos. E quando eu penso na cruz como aquilo que decodifica a igreja, eu entendo
e eu não posso inverter essa ordem natural do caminho da igreja. É que sempre a cruz precede a coroa. Existe uma coroa que está sendo pronta, preparada, feita pelas mãos de Deus para cada um dos seus filhos. E essa coroa nos será dada após atravessarmos o caminho da cruz. Não vamos carregar a cruz de Cristo. Jesus disse que cada um deve tomar a sua cruz e seguir após Ele. É exatamente disso que eu estou falando. A cruz precede a coroa. Isso é uma das coisas mais importantes da igreja, para a gente entender a igreja. Esses discípulos sendo enviados, como eu disse, algo de suma importância para a vivência da igreja, me faz refletir e pensar, e eu quero partilhar isso contigo. Quando a igreja ela faz esse serviço de ir anunciar o Evangelho, e quando ela faz isso em suas imediações, a gente vai para motivar outras pessoas a estarem vindo aos nossos cultos. Nós chamamos isso de evangelização. Vamos evangelizar e trazer as pessoas até a igreja do Senhor. E se você fizer isso em uma esfera ampliada, maior, quem sabe atravessando fronteiras, a gente ainda tem essa mentalidade de ir para que os outros venham. Só que a gente muda o nome, a gente deixa de falar objetivamente, de forma mais prática, evangelização, e a gente chama isso de missões. Eu gosto muito de pensar a respeito disso, sabe? Essa filosofia de ir para que os outros venham. Você já parou para pensar que quando Jesus vem ali de fato fundar a igreja, de fato estabelecer a igreja, quando ele envia o Espírito Santo a estar enchendo a igreja e a preparando e a capacitando para fazer o serviço do reino, o Espírito Santo ele assume uma posição proativa em nós, para que verdadeiramente a gente seja de fato a missão, e não apenas estar em missão, fazendo missão aqui ou ali. Eu gosto de entender, de pensar e de refletir que o Espírito Santo vivo, eficaz, ele opera de tal forma em nós que nos transforma na missão. A gente tem falado que agir assim é ser missional, intencionalmente cheios do Espírito Santo e servindo ao reino em tudo que a gente faz. Sermos missionais. Mas eu queria que você entendesse isso de forma muito objetiva. Por exemplo, essa é a versão A Mensagem, muito bacana, a de Eugene Peterson. E se você olhar, e eu trouxe essa versão para que você tivesse ideia da simplicidade daquilo que Deus tem planejado, Deus planejou, e o Espírito Santo, sabe, é exatamente a grande máxima que nos faz ir além. Tem um texto em Mateus, no capítulo 13, verso 33,
é uma pequena parábola a respeito do reino. E eu peguei essa versão de Eugene Peterson porque ele torna esse texto, que já é simples, ainda mais simples. Olha só o que ele diz falando a respeito do reino. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Eu queria que você pensasse nisso, sabe? O Espírito Santo é aquilo que está em nós de tal forma que faz com que a massa cresça. Eu costumo dizer que o Espírito Santo não envia missionários. O Espírito Santo nos faz missionários. O Espírito Santo age em nós de tal forma que nós nos tornamos a expressão do Cristo vivo. E isso encanta a todos os que atravessam o nosso caminho. Quando o Espírito age em minha vida, age na sua vida, e eu quero que você tenha isso em mente. O Espírito Santo que age na minha vida, quer agir na sua vida, quer agir em nós e nos tornar a igreja eficiente de Deus, a igreja eficiente do reino, a igreja eficiente de Jesus Cristo, que opera maravilhas, que transforma as questões mais impossíveis em questões reais do reino. Eu quero que você se encante com essa palavra, eu quero que você entenda essa palavra de uma forma muito grande. Na Vineyard nós dissemos que todos podem participar, e é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós enquanto igreja, tornar-nos participantes do reino, tornar-nos igreja eficiente de Jesus Cristo. Quando eu leio Atos, capítulo 13, sabe, o envio de Paulo e Barnabé, quando eles vão pregar o Evangelho, a ousadia, a coragem, a intrepidez, o poder que caminha com eles, o poder do Espírito Santo que opera profunda e operosamente através das vidas deles. Isso é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Tem um texto de Atos, não no capítulo 13, onde eles são objetivamente enviados, a missão ali de Barnabé e Paulo, mas um texto um pouquinho antes, no capítulo 11, vou ler esse verso para você. Verso de número 26 de Atos, capítulo 11, diz assim: e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Irmão, quando nós somos igreja de verdade, quando nós cumprimos o papel da igreja, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo para sermos essa igreja, é isso que acontece. Quando o Espírito Santo age poderosamente em nós, quando ele age de forma invisível, como o fermento no trigo, e fazendo com que aquela massa cresça, é isso que acontece. Nós somos identificados como cristãos. O que isso significa? É tão óbvio, né? Somos a imagem, a semelhança de Jesus Cristo. Somos aqueles que refletem a obra de Jesus. Somos aqueles que refletem o coração de Cristo. Somos aqueles que fazem ecoar a voz do Cristo vivo.
Somos aqueles que têm o olhar de Cristo para com todas as questões da terra. Por isso é tão importante que a gente dê espaço para que o Espírito Santo haja de forma poderosa. Eu preciso resgatar essa máxima do reino do Novo Testamento para as nossas vidas agora. Somos esses instrumentos que, através do Espírito Santo, são poderosamente capacitados para fazer com que a igreja funcione. Eu, com minha humanidade, não consigo fazer com que a igreja funcione de forma completa. Por mais que alguns digam que a palavra é totalmente suficiente, e é mesmo, completamente eficaz para nos ensinar, para nos apontar o caminho, e nos aponta ao caminho de dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito que manifesta, que opera, que concede os dons para que a gente vá além. E não conseguiríamos fazer a igreja funcionar sem estarmos municiados da ação do Espírito, dos dons. Eu queria que você abrisse o coração para isso. Agora eu quero que você continue a pensar comigo a respeito de igreja. Ao refletir a respeito disso, e vocês estão vendo, eu me encanto, me empolgo para falar a respeito disso. Eu quero que você entenda. Eu tenho olhado para a igreja e tenho percebido que a gente precisa de mais objetividade, mais originalidade e menos mise-en-scène. A gente tem enchido a igreja de coisas, eventos, congressos, ministérios, e eu preciso olhar para aquela originalidade neotestamentária, mais simples e completamente eficaz, capaz de cumprir a obra. Eu queria que você parasse para refletir um pouquinho a respeito disso. Às vezes a igreja que está estabelecida aqui na terra tem nos impulsionado, tem nos feito acreditar que esse talvez seja o caminho. Os eventos, infelizmente eu preciso usar essa palavra, sabe? Nós estamos fortemente orientados para uma igreja de programações, de eventos. Eu preciso mudar isso. Porque quando eu vivencio essa igreja de eventos, de encontros, parece que eu estou vivendo uma igreja sem comunhão, e não existe igreja sem comunhão. Olha só que dilema. Nós estamos aqui de forma online e nos falta a pessoalidade, comunhão íntima, pessoal, e isso nos faz ser igreja só em parte. Mas parece que a gente está acostumado com isso há muito tempo. Há muito tempo. Porque eu estou acostumado a ser cheio em um congresso, onde eu ouço excelentes palavras, ouço grandes canções, grandes grupos fazendo belas músicas, e parece que eu sou cheio ali daqueles encontros. Vou para casa com algumas palavras, mas essa não é a vivência da igreja. A igreja não é o evento, a igreja não é o congresso, a igreja não é o retiro, a igreja não é o teatro, a igreja não é o ministério. A igreja é o corpo de Cristo reunido, homens e mulheres, adultos e crianças, velhos e novos, partilhando suas vidas através da ação de Jesus em nós e do Espírito Santo, fazendo convergir corações tão diferentes, mentes tão diferentes, na partilha da vida diária, no diário da vida comum. Isso é igreja.
E eu preciso aprender a respeito disso. Eu não estou falando que a gente não precisa se programar, pensar, refletir, e nem estou falando que não é necessário liturgias. Eu entendo o lugar da liturgia, da programação, entendo que Deus age, inclusive, quando a gente se programa, quando a gente se quebranta e pede direção a Deus, mas a gente às vezes faz da programação e daquilo que foi estabelecido a maior regra, uma espécie de lei. E eu quero que você entenda que Deus precisa estar livre para agir e para mudar os itinerários, para mudar completamente o curso da sua igreja. A igreja é dele, não é nossa. Ele precisa estar livre para mudar o curso daquilo que ele intenta fazer conosco. Eu preciso fazer com que a igreja se pareça e se aproxime mais da minha vida real. Comunhão é de suma importância. E eu preciso pensar a respeito disso. A igreja do Novo Testamento vivia em comunhão profunda. Eu vou falar disso um pouquinho adiante, de forma mais objetiva. Qual é o resultado disso, sabe? É que se cria uma facilidade da santidade medida na capa, na aparência. Porque aquilo que o Congresso forma, aquilo que uma estrutura forma, eu posso mostrar uma capa de santidade, de espiritualidade, e isso não é real. Ou não é normalmente, ou isso não é real. Entenda, igreja não é lugar para espectadores. Não somos espectadores, somos parte do corpo. Não somos meros espectadores que se escondem atrás de uma máscara de devotos. Para pensar, a gente pode fingir ser aquilo que a gente deveria ser de verdade. É fácil fazer com que as pessoas acreditem nos meus meneios de cabeça em um momento de consagração, nas minhas mãos levantadas ou não, na minha contrição, no meu brado de aleluia, de glória a Deus, ou em uns lugares mais tradicionais, conservadores, na minha aparente devoção, no meu aparente quebrantamento, nas minhas lágrimas. Eu posso ser esse e definitivamente não ser aquele que o Espírito está operando e transformando. Igreja é o barro que Deus molda a seu bel prazer. E entendam, isso não é que Deus faz o que bem quer de nós, e que bom seria que nós dessemos a Ele essa liberdade. Mas eu estou falando que não é algo impositivo, mas é algo onde cada um de nós se permite ser moldado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Porque Deus sempre quer o melhor para mim. Deus sempre quer o melhor para você. Então vale a pena ser moldado segundo a vontade de Deus. Eu quero que você entenda que passou da hora da gente mostrar o rosto de domingo e voltar para casa completamente inalterado. Eu não posso mais ser esse que domingo após domingo, encontro após encontro, congresso após congresso, se sente tocado, mas volto para casa inalterado. Está na hora de nos permitirmos ser quebrados
e refeitos. Tá na hora da gente ser esse. Essa é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Jesus sonhou, a igreja que se permite a cada hora, a cada momento, a cada reencontro, a cada momento de profunda contrição ser refeito pelo Deus que quer nos fazer instrumentos poderosos em suas mãos. Sabe o que a gente quer? Sabe o que eu quero falar e partilhar contigo para a gente ser objetivo e chegar ao final dessa pequena mensagem? Eu quero que a gente aprenda que igreja é essa? Que está a todo momento se permitindo ser tocada, se permitindo ser transformada, refeita. Um conceito antigo da reforma diz que a igreja reformada está sempre sendo reformada, e é isso que eu quero, ser reformado todo dia. Eu quero que aquele código genético da cruz, ele venha delinear toda a minha vida e tudo que eu sou enquanto servo, obediente e quebrantado diante da ação do Espírito. E não menos importante, que a gente aprenda a olhar para a palavra, sabe? Eu disse para você, mais originalidade, menos mise-en-scène. E originalidade não é necessariamente ficar criando coisas novas para fazer com que as pessoas estejam viciadas em novidades. Não é isso que eu estou falando. Entendam de forma definitiva. Originalidade é olhar para o Novo Testamento com os olhos renovados do Espírito e entender que aquilo é o que há de mais novo, completo e potente, dinâmico, para que a gente faça a igreja funcionar de verdade. Eu tenho aprendido 3 coisas olhando para o Novo Testamento. A primeira é que a comunhão é de suma importância. Provérbios diz que o homem é como ferro e o ferro se afia com ferro, e eu só posso ser moldado, afiado enquanto servo se eu estiver em profunda comunhão com os meus irmãos e se permitir ser ensinado, ser confrontado em amor e ser mudado. O ferro com ferro, o seu atrito, as faíscas saem, mas eu sou moldado. Eu preciso aprender a respeito disso. Outra coisa são os dons. Eu disse que falaria um pouco disso, né? Comunhão e dons. Eu sou incapaz de fazer a igreja funcionar como ela deve funcionar. É isso. Você é homem. E você é incapaz de fazer a igreja funcionar como ela deve funcionar. Você só se torna capaz de fazer a igreja 100% eficiente quando você se entrega nas mãos de Deus e se rende àquilo que Ele quer fazer. E Ele manifesta o seu poder através dos dons, nos dando direção, nos dando discernimento, nos dando autoridade, nos dando poder, nos confrontando com a nossa humanidade, mas nos enchendo de tal autoridade, onde aquilo que a gente viu no Novo Testamento se perfaz em nossas vidas. Doentes sendo curados, viciados, aprisionados, sendo libertos dos vícios. Aqueles que estão em cadeias, estão nos presídios, sendo confrontados com a palavra e sendo libertos, ainda que em cadeias, livres em seus corações, feitos filhos de Deus. Eu entendo a igreja assim, e eu preciso dos dons.
para que a igreja seja total e 100% eficiente. Talvez uma das coisas mais importantes que eu aprendo com o Novo Testamento é que aquela igreja tinha esperança. E eu te convido a abrir o coração e se encher da esperança do reino. Você precisa acreditar nessa igreja, não na igreja dos homens, mas na igreja de Jesus Cristo, que é formada por homens, por nós. E a gente precisa acreditar que essa igreja vai ser capaz de transformar o mundo, porque me transformou, o pior dos homens, que pode te transformar, que pode operar profundamente na sua vida e transformar a sua vida. Pode sim transformar sua família, pode sim transformar o seu bairro, a realidade do seu bairro, pode sim transformar a realidade da sua cidade. Nossa, não duvide e não diminua o poder do Espírito Santo. Eu acredito nessa igreja, acredito piamente nesta igreja. Nós somos aqui o embrião da igreja do Deus vivo. Nós somos o embrião dessa igreja, do Cristo ressurreto. Não vale a pena a gente ficar pensando nas igrejas que têm acertado, nas que têm falhado. Vale a pena eu e você, a gente se render a essa igreja, a ser essa igreja, a devotar o coração na busca de ser essa igreja, a devotar o coração na busca de conhecer Jesus, de conhecer aquilo que Ele quer fazer e se render à ação do Espírito Santo. A igreja que busca a pureza do Evangelho de Jesus. Vem ser essa igreja comigo, vem ser essa igreja conosco. A igreja que busca ser a igreja pura de Jesus Cristo. Sim, somos homens e vamos continuar pecadores e falhos, mas precisamos buscar isso do fundo dos nossos corações. Isso precisa te inspirar. Tenha esperança de ser essa igreja. Uma igreja que realmente caminha livre porque foi liberta pelo sangue de Jesus. O código genético da cruz é aquele que derrama o sangue de Jesus sobre nós e nos faz nova criatura. Somos renovados pelo sangue de Jesus. O velho homem morreu. Vem ser esse que é novo em Jesus Cristo, onde os corações estão ligados em profunda comunhão uns com os outros. Somos diferentes, temos atritos sim, mas somos igreja. Vem ser essa igreja, vem ser essa igreja. Vem ser a igreja onde a palavra de Jesus volta a ser aquela palavra poderosa como espada de dois gumes, que separa medula dos ossos, que separa aquilo que não é possível ser separado, sabe? Essa igreja que fala com a boca cheia daquilo que Jesus coloca em nossos corações, que conhece a palavra. Porque esse Cristo é ainda o Cristo que ressuscita mortos, que cura enfermos, que faz maravilhas. Vem ser essa igreja comigo, onde a gente conhece a verdade e essa verdade vai nos libertando, onde amamos os párias da sociedade porque Jesus nos chamou e amou eles. Precisamos ser o Jesus para esses. Precisamos ser Jesus para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que não têm pão, para aqueles que não têm remédio, para aqueles que estão completamente à margem da sociedade. Vem ser essa igreja comigo. Vem ser essa igreja. Ouve o chamado de Jesus para ser essa igreja. Nós somos sim uma igreja moderna. Uma das máximas da Vineyard é que a gente seja uma igreja contemporânea. Mas ser uma igreja moderna não significa que a gente só olhe para as novidades. Significa que a gente olha com originalidade para o Novo Testamento e entende que não há nada mais novo do que o que Jesus veio fazer.
que nós não estamos atrás das novidades, não estamos atrás daquilo que pode transformar uma ideia humana, não. Eu acredito que o Evangelho de Jesus pode mudar e eu busco isso. Eu sou contemporâneo, sim, porque eu falo com a linguagem que tenta te alcançar, porque eu trabalho com as demandas de agora. Eu preciso ser esse, nascido do Cristo vivo e que corre atrás de Jesus a todo tempo, lutando para ser como Ele em todo tempo. Essa é a palavra. Como eu disse, eu me empolgo e vou falando, mas esse é o convite, é o meu convite para você. Mas acredite, esse convite não é meu, é o convite de Jesus. É o convite de Jesus para a sua vida, para que você seja igreja dele, para que você seja o corpo de Cristo aqui na terra, para que as suas mãos sejam as mãos de Cristo aqui, que continue a tocar, a abraçar aqueles que precisam, que seja o coração de Jesus para aqueles que precisam de coração aberto, compassivo, amoroso. Deus não nos chamou enquanto igreja para ser juízes, mas para sermos servos apaixonados. Está na hora de nós sermos esses. Vem ser igreja com Jesus. Vem ser igreja de Jesus. Vem ser Jesus para esse mundo que caminha em trevas. Nós somos o facho de luz poderoso que atravessa as mais profundas trevas e ilumina os corações mais sombrios desse mundo. Eu e você podemos ser esses. Vem ser igreja de Jesus. Fica com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.